Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam sim realmente muito bem, tá bom? Então, como hoje é quarta-feira, estou aqui novamente para falar com vocês a respeito das nossas cartinhas, né? Para falar um pouquinho sobre o tarô de uma forma mais abrangente, mais profunda com relação às nossas personalidades e também com relação a alguns desafios que nós temos aí na nossa vida, tá? Hoje, quando eu fiz a seleção da carta, né, eu puxei aleatoriamente uma das cartas e me veio a carta do julgamento, tá? Essa é uma carta bastante forte, uma carta que fala ali de mágoas, perdão, auto perdão. Então aí eu quis, junto com essa carta, trazer também a carta da lua, porque eu acho que elas têm muito a ver uma com a outra. Eu acho que o assunto pode render aqui se a gente falar a respeito das duas cartas, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o que cada uma delas vem trazer como mensagem, né? A carta do julgamento é uma carta que fala a respeito de aprisionamento de coisas do passado, situações que não foram bem resolvidas e que deixaram marcas, mágoas, ressentimentos, que às vezes pode travar ali a sua vida a seguir adiante, né? Isso é muito comum, a gente acaba se magoando com pessoas, né? E isso faz com que a gente fique preso ali a algumas situações. Lembrando que quem guarda mágoa, rancor, esses sentimentos que são fortes, só faz mal para quem está carregando aquilo. O outro não sente nada, né? Pode ser que ele sinta ali por vontade própria, né? Por uma situação própria, mas não necessariamente que ele sinta só porque eu tenho mágoa por ele, né? Por essa pessoa. Então, o ressentimento e a mágoa são coisas que fazem muito mal para nós mesmos. Então, é como se a gente morresse um pouquinho por dia, sofresse um pouquinho por dia por conta daquela situação, tá? Aqui também cabe muito a situação do auto-perdão. Quando a gente se culpa muito por algo que a gente tenha feito, alguma escolha que a gente tenha feito no passado e não consiga se perdoar pelos efeitos e causas que ele tenha, que essa escolha, né, e as atitudes tenham trazido para a nossa vida. Então essa é uma carta que fala muito de praticar o auto-perdão, de perdoar o outro, né? Perdoar não significa que você tenha que conviver necessariamente com aquela pessoa. Às vezes a gente sente muito um rancor tão alto, né, tão forte, chega até aquele ranço, digamos assim, que a gente não consegue mais voltar a conviver com aquela pessoa. Mas perdoar significa evoluir, dar um passo adiante, deixar aquela situação lá para trás. Perdoar significa esquecer? Algumas pessoas dizem que sim, que a gente, quando consegue esquecer aquilo, é um perdão. Mas eu já vejo de uma forma diferente. Eu acho que perdoar é quando você consegue lembrar daquela pessoa, daquela situação, sem sentir mais aquela dor, né? Então eu creio que é como se a gente estivesse guiando um carro. A gente olha sempre adiante, né? Tem que olhar para frente, mas de vez em quando a gente dá uma olhadinha no retrovisor. E quando a gente olha ali nos retrovisores laterais, a gente vê o que está lá atrás, né? E o que ficou lá atrás exatamente foi o que a gente já passou, é a nossa bagagem, mas a nossa vida é sempre adiante. Então essa carta fala muito sobre isso, em perdoar. Perdoe, né? Perdoe quantas vezes foram necessários, né? Tem necessárias, já diz, né? Aquela uma frase muito bonita e muito sábia que diz que a gente deve perdoar 70 vezes 7, que nós temos que amar e querer bem o nosso próximo, inclusive os nossos inimigos. Não é fácil, mas é algo que nós precisamos exercitar, tá? E o auto perdão também, porque quando a gente não se perdoa, não se liberta daquela situação, a gente vive ali sob o nosso próprio julgamento. E a gente precisa se desprender dessas situações, se libertar disso e seguir adiante, né? A gente passa ali, o julgamento vem depois da carta da morte, então é como se aquele período de luto, de tristeza profunda, de uma mágoa muito grande, ela passasse e aí
ficasse ali aquelas sobrinhas, né? Aquelas situações mal resolvidas dentro de si que necessita de um perdão para poder seguir adiante, para conseguir se libertar dessa situação, tá bom? Por que eu trouxe aqui a carta da Lua junto com a carta do julgamento? Porque a carta da Lua, ela fala muito também sobre essa situação de criar expectativas. Então eu queria até colocar ali um paralelo entre essas duas, né? A Lua, ela fala que a gente idealiza muito, a gente enxerga muito, projeta muito no outro algumas expectativas ou comportamentos que não necessariamente sejam a forma de lidar com as coisas, né? O que o outro tem para oferecer. E aí a gente se magoa, né? A gente acaba se magoando com as atitudes, a gente acaba se sentindo decepcionado com aquela pessoa, sendo que na verdade foi a nossa leitura, foi o nosso entendimento, a nossa projeção e o nosso olhar é quem deu aquele peso tão grande para aquela pessoa que muitas vezes não está preparado, que vive um momento diferente do nosso e que não necessariamente possa corresponder, né, à nossa expectativa. Então isso é muito importante a gente avaliar, tá bom? Cada um oferece aquilo que tem, né, aquilo que pode dar. E às vezes a gente fica ali colocando pro outro, esperando que ele ofereça mais. E a gente se magoa. E não é o ideal. E aí a gente rompe relações por conta disso, a gente não entende o momento do outro e acaba julgando, né? Apontando dedos para aquela pessoa e condenando a atitude da pessoa sem antes fazer essa avaliação. Então, quando você se relacionar com alguém, quando você viver alguma situação, tente enxergar de maneira clara aquilo que é verdadeiro, tá? Não fique criando ilusões quando você não tem conhecimento profundo sobre aquilo que está acontecendo ou com a relação à pessoa em específico. É importante que você primeiro faça essa leitura, essa interpretação de maneira racional e equilibrada antes de colocar ali seus sentimentos, as suas intenções, para depois não dizer que você se magoou e guardar ali ressentimentos, tá bom? Por isso eu acabei trazendo a carta da Lua também, tá? Bom, então essa é a mensagem de hoje, 2 cartinhas em um único contexto, uma situação. Na próxima quarta-feira teremos uma nova leitura. Pensei em dar continuidade nessa mesma temática e trazer aqui a carta do diabo para poder propor ali nessa sequência a questão da responsabilidade emocional. Então vamos tentar falar sobre isso representando a carta do diabo, que é uma carta que fala sobre questões emocionais também, mas de uma maneira não tão genuína como algumas outras. Então na quarta-feira a gente volta a se falar novamente e eu trago essa nova visão a respeito do diabo, tá bom? Uma carta temida por muita gente. Meus amores, mais uma vez, muito obrigada por estarem comigo aqui nesse momento. Espero que tenham gostado dessa leitura e interpretação que eu trouxe hoje, tá bom? E até a próxima quarta-feira. Um grande beijo a todos!